Olá, bom dia. Você sabe o que é sofrimento psíquico? É uma coisa meio complicada da gente explicar, mas se você pensar em alguém que trabalha numa UTI diretamente com sofrimento todos os dias e que, apesar de estar vendo aquilo, precisa passar para o outro segurança e tranquilidade, você vai entender mais ou menos um pouquinho sobre o que eu estou falando. Mas para a gente entender mais sobre isso, eu trouxe aqui um psicólogo que vai lançar um livro que vai relatar exatamente isso para a gente entender direitinho o que é. Quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o Rui Cruz, que eu vou apresentar ele, apesar dele ser advogado, eu vou apresentar ele hoje como psicólogo. Bom dia, amigo. Bom dia, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante. Seja muito bem-vindo. Primeiro, eu gostei muito do nome do livro, Suspiros e Relatos, que junta uma coisa com outra, né? Mas como foi que nasceu a ideia, Rui, de pegar esse tema para você fazer o trabalho de encerramento do seu mestrado? É até interessante o nome Suspiros e Relatos, é porque a maioria, além de utilizar a palavra SUS, né, que é Sistema Único de Saúde, sim. E piros, que lembra pirar, né, muitos daqueles entrevistados acabavam, ao responder as perguntas, fazendo pausas com uma respiração muito forte. Então eu entendia que o suspirar, o respirar, era uma maneira deles se organizarem para conseguir responder as perguntas que estavam sendo feitas. Em sua maioria, perguntas simples, mas que traziam temas emocionais que lembravam sensações e momentos da vida delas. O motivo de utilizar esse pano de fundo, que eu posso assim dizer, da saúde mental, é porque eu percebi, atendendo muitas pessoas que estavam atuando, que essas pessoas estavam passando por um sofrimento grande por não saber lidar com aquilo que estava acontecendo, principalmente por ser um inimigo invisível, que no caso era a Covid. Assim, só para lembrar, esse trabalho todo foi realizado no período da pandemia, tá, gente? Ele aproveitou esse período para fazer esse recorte, esse relato desse trabalho dos intensivistas, vamos dizer assim. Exatamente. Eram profissionais que estavam nas UTIs, eles já atuavam antes nesse ambiente, mas atuavam pós-cirurgia ou então com casos clínicos e foram colocados para trabalhar em especial com esses pacientes que estavam em casos graves de Covid. É bom lembrar que a unidade hospitalar foi o Hospital Carlos Maceira, então todas as pessoas que estavam graves no estado do Maranhão eram levadas para esse hospital que tinha o maior suporte dentro da nossa alta complexidade. Lembro então, disso. Esses profissionais estavam lidando com o sofrimento do outro, com o seu sofrimento e com o sofrimento das pessoas que estavam em casa. Isso que eu queria perguntar para você. Esses suspiros que você sentia desses profissionais, de alguma forma você fazia relação com o sofrimento pessoal? Porque nessa época, como você falou, eles trabalham no dia a dia com pós-cirurgia, com traumas mais físicos, mas esse era um trauma essencialmente emocional por qual todo mundo estava passando, inclusive quem estava tratando do doente. Exato. A grande questão é porque na época da Covid, eles tiveram a intensificação de várias situações, por exemplo, a morte. Então, não morria apenas um paciente. Morriam 1, 2, 3, 4. E o morrer desses pacientes já era uma oportunidade para que outro fosse atendido. Então, você pode entender que assim, não era um simples fazer, era um fazer, um refazer intenso. E muitos encontravam pessoas conhecidas na assistência. E muitos levavam o vírus para dentro de casa. Muitos evitavam até frequentar suas casas. E viam no dia a dia aquela situação de estresse, que entende estresse como necessidade de adaptação constante. Quando essas pessoas, elas, de certa forma, se viam tendo que trabalhar, mesmo alguns doentes, ou então com pessoas doentes, elas tiveram, de certa forma, uma cobrança social. Entendi. Porque muitos, Eldas, foram colocados como heróis de jaleco.
Eu lembro essa história que a gente falava que enfermeiros, intensivistas, o pessoal, os médicos da UTI, todos eram heróis e muitos se recusavam até a abandonar o campo de batalha, né? Alguns acabaram morrendo, Isso tudo está relatado nesse livro? Sim, sim. Principalmente a questão do processo de trabalho e relações que a gente pode assim dizer que, querendo ou não enfatizando, mas a precarização desse sistema único de saúde e lidar com uma situação nova, que é a questão de lidar com aparelhos novos, lidar com a ausência de profissionais habilitados, com essa consequência de mortes e por uma regulação que, de certa forma, não conseguia garantir que esse paciente chegasse do interior, então para essa UTI, com condições de serem cuidados de maneira adequada. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, é o tempo da gente respirar. No nosso caso não vai ser um suspiro, vai ser só um respiro e volta para conversar. Um minutinho só, a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre um livro que vai ser lançado ainda este mês, que o nome é Suspiros e Relatos, que fala sobre o sofrimento psíquico dos que trabalhavam na linha de frente nos hospitais durante a Covid. E eu estou conversando aqui com o autor desse livro, que é o Dr. Rui Cruz, psicólogo, que aproveitou tudo isso para fazer essa tese de mestrado. Isso de alguma forma, Rui, te mexeu assim pessoalmente? Quer dizer, era um drama que ninguém ficava imune. Por mais que você não tivesse um paciente ou alguém doente em casa, aquilo não te deixava quieto. Para você, como isso afetou? Isso afetou porque a gente teve que ficar isolado, né? E esse isolamento fez com que as pessoas passassem a procurar um novo normal, procurar significado da vida. Então, assim, para muitos, o período da Covid foi um momento de perdas, mas também de ganhos. E as relações interpessoais melhoraram. Algumas outras acabaram, de certa forma, sendo revistas. Isso, muita coisa acabou sendo revista. E as pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma reflexão. Aquelas que realmente encontraram sentido na vida, né? Porque muitos também engataram uma coisa na outra, acabaram acelerando ainda mais e vivendo processo de ansiedade, depressão, de estresse. Isso, é verdade. O que eu percebi no ambiente de trabalho é que a gente começou a dar importância a coisas mais simples. Então foi o que eu passei a fazer, a valorizar a vida, a valorizar as relações, o toque, o olhar dos olhos. Então foi situações como essa que me ajudaram a passar por esse período e tornar ele produtivo. Então a tese de mestrado é exatamente isso, é colocar uma forma de relatos, aquilo que de certa forma eu percebi durante o atendimento dessas pessoas, durante essa escuta qualificada. Eu imagino quantos relatos você não escutou e quantas vezes você não chorou por conta de relatos como esse. Mas só uma curiosidade, gente, ele não fez esse curso aqui em São Luís, né? Foi no Rio Grande do Norte, né? No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Sabe o que ele fez para transformar isso numa coisa nossa? Os personagens citados no livro não levam o nome original deles, não levam o nome verdadeiro, não são identificados. Sabe como é feita a identificação desses personagens? Com nomes da nossa cultura maranhense. Tem coisa mais legal. Como é que foi esse vou falar uma linguagem assim bem jovem, esse lance é ótimo, né? Esse lance de transformar esses personagens em personagens da nossa cultura, tipo na Janssen está lá, né? Sim. Levar em consideração, por ser um estudo qualitativo, eu, em um caso único, porque foi dentro do hospital, eu peguei praticamente 7 pessoas entrevistadas e dividi essas pessoas com nomes da nossa cultura. Então, por exemplo, a Ana Janssen. A Ana Janssen tem uma relação muito importante relacionada ao trabalho, porque, querendo ou não, ela teve uma importância relacionada ao período que ela escravizou, então que ela maltratou, né? Ou então que ela fez alguma relação de importância enquanto mulher numa sociedade que era totalmente machista. Eu peguei também a ideia de trazer Gonçalves Dias, que é uma pessoa de grande importância, João do Vale, porque... Nome já conhecido, de conhecimento público, né? Exatamente. Isso. Aí peguei Alcione, que é uma pessoa que qualquer um reconhece. Na música. E peguei Dona Pureza. Dona Pureza também relacionada ao trabalho escravo. Então, né? Tudo que poderia contribuir para o mestrado,
que é em trabalho, gestão, educação e saúde, amplo demais, mas bem específico na valorização desses personagens. Então, eu escolhi o gênero masculino e o gênero feminino e trouxe essas pessoas e fiz um glossário no finalzinho. Então, eu cito as falas e no final eu cito a ideia de quem é essa pessoa, para que as pessoas possam buscar. Para que ela não fique completamente anônima, exatamente, Exatamente. Então, assim, a ideia foi compartilhada com o meu orientador, Dr. Maurício Macedo, que é psiquiatra, doutor, e ele achou bem interessante porque a gente conseguiu fazer um link e não deixar apenas entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, né? Então a ideia surgiu daí, o lance foi pegar esse elo, né, entre o Maranhão e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ah, tá. É assim, o livro já estar à disposição, vai ser lançado na próxima semana, se eu não me engano, né? Na próxima semana, dia né? 13. Dia 13, na MEI. Na MEI, é o dia da gentileza e a gente coloca esse dia como uma maneira de também fazer com que a comunicação não verbal, que é um dos temas que foi bem tratado lá, hierarquização da relação interpessoal entre o chefe, entre o paciente, entre os acompanhantes, a gente coloca como a ideia de fazer o lance, fazer esse chamado para que as pessoas possam ter uma atitude. Olha, hoje a nossa conversa foi muito curtinha, tá? Mas eu quero que depois do lançamento do livro, sim, eu achei o tema tão interessante, sabe? A gente precisa explorar mais essa questão do sofrimento do cuidador. Quem cuida também precisa, sim, de cuidado. Então, vamos marcar uma nova conversa sobre isso, que eu acho muito interessante. É sempre bom falar de gentileza. Legal essa história, esse lance. Esse lance de escolher o dia da gentileza para fazer o lançamento de um tema que precisa ser tratado com gentileza e ser recebido com gentileza. Rui Cruz, querido, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, me ajudar a fazer o café de hoje, mesmo que o tema seja delicado. Eu que agradeço, porque é sempre muito rico estar ao seu lado e falar de um tema tão importante para um público que valoriza a vida. Então, eu acho que essa nossa relação de amizade, a relação de cuidado, ela favorece com que a gente tenha temas e cada vez mais possa deixar um outro tema para ser tratado. Ótimo, outro tema, o segmento mais específico, um encontro marcado. Muito obrigado por hoje, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que já sabe que todo dia a gente começa assim, com muita informação para você, porque essa é a nossa missão, trazer informação para você fazer dela o que você quiser. Tchau e até a próxima.